Olá, pessoal, de novo aí, né? Estão me ouvindo aí? Agora sim, professor. Tá aparecendo a imagem aí ou não? Sim, só nós dois por enquanto. Vou avisar o pessoal lá no. Beleza, deixa eu ver se eu consigo acionar de novo aqui a transmissão. Ok, tá funcionando de novo, né? Foi aí? Conseguiu aí todo mundo? Sim, sim. Desculpa aí, pessoal, me derrubou aqui o Zoom, né? Não tinha acontecido nas outras ainda, mas agora parece que ele está restringindo esses 40 minutos aí. Não sei porquê, mas faz parte, né? Tem que continuar assim. Realmente me desculpa aí. Ele avisou do nada e caiu, interrompeu a transmissão aí. Então vamos continuar lá com essa parte de análise dimensional. Depois eu passo o vídeo para vocês lá, né? Aí eu acho que ele salvou o outro, aí eu posto lá para qualquer coisa ficar salvo. Bom, a gente então estava avaliando esses aspectos aí da análise dimensional. Aqui eu trago para vocês, né, quando vocês precisarem, essas tabelas e eles vêm aí com as dimensões de cada uma dessas nossas grandezas. Isso, quando eu perguntar mais à frente em algum questionamento, eu vou dar lá para vocês algumas grandezas, algumas multiplicações entre elas, e vocês podem utilizar, se apoiar nessas tabelas aí para propor a equação dimensional para vocês. A gente vai ver algum exemplo mais à frente e depois talvez fique mais claro, né? Bom, a gente também tem essas constantes universais, então, em qualquer fenômeno do sistema físico, a gente vai ter elas iguais, né? Essa constante da gravitação universal ou a velocidade da luz no vácuo. Aí eu coloco como curiosidade isso, né? Que a gente tende a ver primeiro lá o raio quando ele ocorre, ao invés da trovoada, porque a gente tem aquela velocidade da luz, né? Muito mais alta que a velocidade do som no ar. Por isso que a gente enxerga muito mais rápido aqui os raios e depois que a gente ouve aquele barulho das trovoadas, né? Bom, a gente vai ter parâmetros, então esses parâmetros são valores que são tomados fixos num certo conjunto de experiências ou num certo âmbito. Isso aqui é porque diversos equacionamentos que vocês vão ver, eles são propostos meio que empiricamente, né? E às vezes a gente vai ter alguns determinados parâmetros propostos lá. E a gente vai ter essas grandezas que variam no tempo ou no espaço, uma em função da outra. Essa curva que eu trago aqui é o que a gente usa muito em hidrologia, chamada curva-chave. Ela, na real, é uma relação entre cota e vazão. Nesse caso aí, a gente tem que a cota é nossa variável independente, né? E a vazão, ela depende dessa cota. Então, lembra lá quando vocês pegam cálculo 1, cálculo 2, sei lá? Então, vocês têm função, né? Função de algumas variáveis. Aqui, na real, você tem a vazão em função da cota. A cota vai estar variando em função dessa variação da cota. A gente tem aqueles outros... A gente tem esses nossos valores, algumas constantes aqui, e através dele a gente, em função do nível do rio, que ele estiver variando, então aqui ele está em 2 metros com a vazão zero. Quando ele está aqui com, sei lá, 3 metros, ele está com a vazão praticamente de 50 metros cúbicos por segundo, né? Então é mais para ter essas relações aí entre variáveis, né? Entre parâmetros e variáveis. Então, lembra lá que eu falei que o princípio da homogeneidade, ele exige uma equação física, os termos da equação têm dimensões bem definidas. Lembra lá que eu falei, a gente só pode somar o que é igual. Aqui a gente tem grandezas diferentes, né? A gente tem o S é igual a S0, então a gente tem aquele deslocamento inicial mais V vezes T. V vezes T aqui, velocidade vezes o tempo, né? Mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. O S0, ele é o quê? É um deslocamento. Deslocamento para a gente é dado em metro, não é isso? V vezes T, a gente tem metro por segundo da velocidade vezes o tempo em segundo. Então, a gente tem segundo em cima, segundo embaixo, corta os dois, vai sobrar só o metro. E a T ao quadrado, a aceleração é o quê? Metro por segundo ao quadrado. Como a gente tem um T ao quadrado, vai ficar
segundos ao quadrado em cima por segundo ao quadrado embaixo, vai se anular os dois, né? E vai sobrar metro. Isso, o que ele está querendo dizer nessa parte de baixo aí para vocês é que a dimensão de todas essas unidades aqui, tá vendo? Ela é a mesma e ela é igual a esse L da gente. Então, a dimensão de todos eles é L e assim, pela dimensão entre elas ser igual e eles estarem somando, a gente pode fazer essa soma. Se qualquer uma dessas estivesse diferente, já não se aplicaria essa representação aí que a gente propôs, né? E aí eu coloco, quando se coloca esses colchetes aí, é que a gente está analisando as unidades da grandeza física, né? Sendo que para nossos estudos aqui, essas unidades de grandeza física serão escritas em função da massa, do comprimento e do tempo. Outro exemplo aqui para vocês, a gente já tratou dela em outro momento, né? Só que tinha botado aquele termo da perda de carga e da altura manométrica. O da altura manométrica, eu acho que até o sinal era invertido lá, depois eu vou ter que olhar, desculpa lá. Mas aqui a gente tem o quê? V1 ao quadrado por 2G, né? Isso aqui é a nossa equação lá de Bernoulli, né? Equação da conservação da energia. Quando a gente analisa ela aqui sem considerar a perda de carga e tudo mais, ela fica escrita dessa forma aí simplificada. Mas o importante aqui para a gente ver é a questão dimensional dele. E o que seria isso, né? Velocidade, metro por segundo. Como ele está ao quadrado, as unidades também, isso que é interessante, né? Se é o V1 ao quadrado que está se elevando ao quadrado, as unidades dele também estão sendo elevadas ao quadrado. Viu? Então, vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Beleza. Embaixo, eu tenho aí o quê? 2G, né? A gravidade aqui é uma aceleração. Aceleração, para a gente, é dada em quê? Metro por segundo ao quadrado. Se vocês cortarem aí, ó, segundo ao quadrado por segundo ao quadrado, vai dar 1, né? Metro ao quadrado por metro vai sobrar uma unidade dessa de metro aí. Então, vai ficar que um termo desses é representado por metro. Se você olhar o segundo termo, P1 sobre peso específico aí. P1 para a gente é o quê? Unidade de pressão. Unidade de pressão é força sobre área. E aqui ele está sendo representado por essa unidade aí, quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado, né? Se vocês fizerem todas as decomposições aqui, os quilogramas vão se anular. O metro aqui, esse metro que está na parte de baixo, ele está no denominador, né? Ele está no denominador lá embaixo, ele passa para cima depois multiplicando, então vai ficar metro ao quadrado em cima, dividido por esse metro que está ali perto do P1, né? Vai sobrar metro, e segundo ao quadrado por segundo ao quadrado, eles se anulam, vai sobrar metro. E o Z1, que é uma cota, então uma de posição, né? Você tem um valor de posição, já é dado no próprio metro. Isso é para dizer o quê? Todos eles estão na mesma unidade aqui, ó. Apesar de serem grandezas diferentes, a gente tem velocidade, tem pressão, tem peso específico, tem uma unidade de posição aqui, esse Z1, mas todas elas são representadas pela mesma unidade, que é metro. Então, aquela questão que eu falei para vocês, a gente só pode somar o que está em mesma unidade, né? Se eles tivessem unidades diferentes, a gente não teria como fazer isso. Então, representa isso. Toda equação que traduz uma lei física, ela vai ser homogênea. Vai ser dessa forma aí que eu falei com vocês. Bom, tem outros termos que a gente não consegue definir bem. Então, todos os termos eles têm que ter essas dimensões físicas bem definidas e ser dados por um produto de potências, né? Então, a gente vai verificar um pouco mais à frente quando a gente trata nesse sistema aí MLT e a gente quer achar números adimensionais, né? Se a gente quer achar os adimensionais, a gente vai fazer uma determinada igualdade lá, querendo que zere esses termos. Por quê? O adimensional é quando a gente tem, eu falei para vocês, a relação entre duas grandezas, no caso, e ela dava 1, né? Então, quando a gente coloca um M vezes LT de um lado da equação e iguala com o outro lado uma multiplicação entre determinadas grandezas, né? A gente, igualando a zero, a gente vai estar propondo que valor vai ter os coeficientes das unidades para que ele proponha um determinado número adimensional para a gente. E esses números adimensionais são bastante importantes. Tem o número de Reynolds lá, que vocês vão usar em perda de carga, entre outras coisas. A gente vai ver um pouquinho sobre eles aí.
Bom, se o A vai ser um adimensional, então a gente representa ele por esse A igual a 1. É o que eu tinha falado lá, que é a relação entre duas unidades iguais, né? A gente tem relação entre determinadas grandezas, se elas apresentarem unidades iguais no numerador e denominador, por exemplo, ela vai dar esse adimensional igual a 1. Bom, se A e B forem grandezas dimensionais, então ela só pode ser somada se tiver as mesmas dimensões de A e B, né? Foi o que eu falei, que a gente só pode somar metro com metro, né? Se está tudo em metro, a gente só vai poder somar se todos eles estiverem em metros. E tem outras relações aí, não vou ficar me atendo muito a isso, a gente vai ver um exemplo para ficar mais tranquilo de obter. Mas tem essas relações entre potência, produtos, quocientes, integrais, derivadas, isso é o que vocês costumam ver um pouco em cálculo 1, algo geometria analítica, sei lá, algo nesse sentido aí. Bom, aí tem um exemplozinho de um número adimensional, quando ele corta todas as unidades, você tem função de um b ao quadrado, nesse caso, uma derivada, né, em b em relação a A, uma integral de A em relação a B. No fim, a gente tem uma proposta como essa, b ao quadrado, em cima, se vocês perceberem, está b vezes b, né, vai ficar b ao quadrado, quando corta vai dar 1, e A dividido por A vai dar 1, então a gente vai ter um número adimensional. Eu sei que é meio chato aí agora, mas quando a gente fizer os exercícios vai ficar mais simples de entender. Bom, aí a gente tem esse teorema de Bridgman, né? Para a gente determinar essa nossa equação dimensional aí do nosso sistema. A gente vai trabalhar um pouco com ele aqui. E aí eu trago como exemplo essa situação, né? Para começar a vocês verem o que a gente está fazendo. Eu sei que eu falei um pouco, às vezes fica meio confuso. Então tem essa situação aí. Considerando um pêndulo, suponha que a oscilação dele depende da massa, do comprimento e da aceleração da gravidade. Verifique se a fase, né? Considerando que o período é o tempo para uma oscilação completa. Verifique se a hipótese adotada é verdadeira. Então, o que ele está fazendo aí é que ele propôs um determinado experimento, ele propõe algumas características que tem no sistema e verificar, vamos dizer, uma proposta para a fórmula da oscilação desse sisteminha aí, né? Alguma coisa relacionada ao tempo. Então, a gente vai ver aqui um pouco como foi elaborado isso. A ideia é que o tempo lá é representado por uma relação entre uma constante, a massa do pêndulo lá, o comprimento e a aceleração. Você tem a proposta desses três termos. Bom, lembra lá que a gente tinha esse T aqui que está do lado, seria um tempo, né? Se não tem a massa aqui, o L, quer dizer que você pode ter uma massa aqui elevada a zero, né? Você pode ter aquele L elevado a zero e o T. M elevado a zero, a gente sabe que é 1, né? L elevado a zero também vai dar 1. E a gente tem o nosso T aí. Então, a ideia é fazer algo nesse sentido para a gente conseguir, mais ou menos, propor lá a forma. Bom, inicialmente as unidades, a gente quer saber as unidades lá, a unidade da massa, o quilograma, a unidade do comprimento, e a unidade da aceleração, a gente vai ter o metro por segundo ao quadrado. Tá vendo o A, B e C, né? O que ele quer, na real, é qual o valor desses expoentes aqui para representar esse, vamos dizer, o equacionamento daquele exemplo lá. Então, é uma forma da gente conseguir propor a fórmula para o nosso sisteminha. Bom, naquelas questões dimensionais, né? A gente tem a unidade, quilograma, comprimento em metro, segundo é o tempo. Quando a gente está analisando aqui a parte dimensional, o quilograma é representado pelo aquele M, o L vai ser o comprimento por L e o tempo por esse tesão, né? Que aí em segundos a gente representa pelo tesão. Beleza. A gente tem isso, só que eu não tinha esses termos, né? M elevado a zero, L elevado a zero e T elevado a 1. Só que se você coloca M elevado a zero vezes L elevado a zero, M elevado a zero é igual a 1, L elevado a zero é igual a 1 e T elevado a 1 vai ser igual ao próprio T, né? A gente não está alterando praticamente nada. O que vocês têm que perceber é isso. A gente não está alterando nada na equação, mas a gente quer identificar quais são os expoentes aqui que a gente vai ter em cada um daqueles termos. Quando a gente faz essa proposta, a gente vai conseguir identificar cada um desses termos.
Bom, então a gente tem diretamente aqui, ó, como todos estão multiplicando, né? Isso aí é propriedade matemática simples aí, você já deve ter visto em algum cálculo e tudo mais. No lado esquerdo da equação, a gente tem m elevado a zero vezes l elevado a zero vezes t elevado a 1. Todos eles estão se multiplicando. Do outro lado da equação, do lado direito, vocês têm m elevado a que multiplica l elevado a b mais c vezes t elevado a menos 2c. Para isso ser igual, o que é que tem que acontecer aqui? A gente tem bases iguais, né? A gente tem bases iguais, m de um lado, m de outro. L de um lado, L de outro. T de um lado e T de outro. Para isso ser igual, eu só preciso igualar meus expoentes. Então fica muito fácil aqui, né? Para igualar meus expoentes, a gente já tem direto que A vai ser igual a zero, porque a base dele só tem essa base com o número m. Para o termo L aqui, ó, a gente vai ter L elevado a zero, a outra base dele é B mais C. Então, eu tenho que B mais C, ele vai ser igual a zero. E, por fim, a gente tem que o tempo, menos 2C, vai ser igual a 1, né? Isso aqui a gente vai ter um sisteminha, e através desse sistema aí, a gente vai chegar a essas considerações. A igual a zero direto, C igual a menos meio e B igual a meio. Quando vocês tiverem essa equação, vocês substituem naquela parte inicial lá da gente. Então, K é igual a massa, né? Elevada a A, comprimento elevado a B, aceleração elevada a C. A gente tem que A elevado a zero. Então, o que ele está dizendo para vocês, basicamente, é que seu sistema ele não depende da massa. Então, o pêndulo lá, a massa dele lá, não interfere no comportamento desse fenômeno aí. Bom, a gente vai ter, então, o comprimento, né? Aquele m elevado a b elevado a meio, e, por fim, m sobre s ao quadrado elevado a c, que é menos meio. Esse menos meio, para vocês, é como se esses termos estivessem no denominador, né? Então, você pode passar eles para o denominador dessa equação aí. Quando vocês passam para o denominador dessa equação, vocês vão identificar algo nesse sentido aqui, ó. Então, você vai ter uma determinada equacionamento, né? Esse 2π, na real, obtido experimentalmente lá, e você vai ter a equação para essa proposta do exemplo aí da gente. Então, a gente obteve, depois desses vários aspectos aqui, essa oscilação, né? Depende dessa, considerando que o período é o tempo, então a gente obteve essa unidade aí de tempo referente ao nosso sisteminha, representado através desse equacionamento final aqui. T é igual a 2π, esse 2π no caso a gente não consegue, mas o que vocês têm que perceber são as variáveis que estão envolvidas. E aqui a gente consegue perceber claramente o que seria importante, né, na avaliação de determinado fenômeno. Aí a parte dimensional é mais ou menos isso, para você conseguir propor equações considerando tudo que você observa que está acontecendo naquele fenômeno. Aí, quando a gente observa tudo que está envolvido, a gente consegue, às vezes, propor esses equacionamentos que representam um determinado fenômeno, né? Bom, e vocês vão ter esse teorema fundamental aí da análise dimensional, que é conhecido como esse teorema de Vash-Buchner, né? Então, ele vai ser um instrumento básico de grande utilidade nessa hidráulica. Então, a gente vai ter uma função qualquer. Foi o que a gente viu anteriormente. Você vai ter lá determinado fenômeno que ele é uma composição de diversas grandezas físicas. Então, a gente vai ter N grandezas físicas lá. Suponha a velocidade, diâmetro representado pelo comprimento, né? Massa específica, peso específico, entre várias outras que a gente tem no sisteminha da gente. É isso que ele está querendo dizer aqui, qualquer relação entre essas variáveis aqui, né? Entre grandezas físicas. Então, com determinadas dimensões físicas, então ela pode ser exprimida por uma relação de outra função, que a gente vai ter esses valores π aí. Esses valores π são adimensionais. Então, o que ele está querendo dizer é que quando a gente tem a composição de diversas grandezas físicas que representam um fenômeno, a gente consegue simplificar ele para mais simples através de números adimensionais. E esses números adimensionais, aqui a gente vai ver um exemplo mais à frente, vocês podem obter o número de Reynolds, por exemplo, através desse tipo de formulação e, consequentemente, depois a perda de carga, entre outras coisas.
Bom, a gente vai ter, então, esses números adimensionais. As grandezas são obtidas a partir de algumas grandezas dimensionais, através de funções e operações desse homogeneidade dimensional, né? Aqui no caso vocês vão ter essas relações aí de n menos p, né? E aí o que seria depois esse n lá? A gente vai ver o número de variáveis de grandezas físicas envolvidas no nosso processo e as grandezas físicas que representam cada um desses processos aí. Em hidrodinâmica, normalmente vão ser 3, a gente vai ter MLT, né? Normalmente para representar nossos fenômenos aí. Mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente estiver avaliando esses aspectos aí. Bom, como eu tinha dito, no caso da gente da hidráulica, o valor máximo de M vai ser igual a 3, então isso aqui já vai simplificar bastante. Então, existe no máximo 3 grandezas básicas para descrever dimensionalmente, né, cada variável, que seria aquele MLT lá. Em geral, são massa, e também pode ser força, se for no sistema FLT, comprimento e tempo, né? Aí aqui tem mais ou menos um exemplo aqui. Você tem um determinado fenômeno, tem esse x1, né, x2, x3, x4, xn. Quando vocês computarem isso, vai ter n variáveis aqui. Nesse caso, computa também o desse termo x1, né? Você vai ter várias variáveis. E a gente já viu que o m seria 3, que seria mais ou menos o m e o lt. Quando a gente estiver avaliando eles, a gente vai determinar um número de adimensionais que vão representar o fenômeno. Então, o que ele está fazendo é reduzir a complexidade do nosso problema, né? Bom, então vocês vão ter isso. K vai ser o número de grupos adimensionais. Então, no fim, quando você tiver a subtração lá entre o número de grandezas envolvidas e aquelas que representam essas grandezas lá no sisteminha da gente, a gente vai identificar um número de adimensionais que representa o sisteminha. Se tiver 5 grandezas e a gente está sendo que todas elas são representadas pelas grandezas MLT, né? Pelas dimensionais MLT, a gente vai ter dois π desse para representar o fenômeno. Então, você dois valores de π que vão representar determinado fenômeno de interesse. Bom, então a gente vai passo a passo aqui do que tem que fazer, porque eu sei que às vezes fica meio confuso, né, quando está tratando disso. Então, inicialmente, a gente vai escrever a fórmula funcional de alguma variável dependente em função dessas n-1 variáveis independentes. Então, desse fenômeno que a gente quer estudar, por exemplo, a pressão, né? Todas as variáveis que afetam essa variável dependente, a gente verificou lá acima o que seria uma variável dependente e o que seria uma variável independente, né? Quando a gente estava avaliando a curva-chave, que eu falei que a cota seria a variável independente e a vazão seria a nossa variável dependente, porque ela dependia da cota. Quantidades que não têm influência sobre a variável dependente, então, o que não tiver incluso no problema, ele não deve ser considerado. E também a gente não inclui variáveis que dependem umas das outras, né? Porque você estaria colocando coisas repetidas no nosso estudo. Bom, então a gente vai identificar variáveis repetidas, a gente vai ver mais à frente como identificar essas variáveis. As variáveis repetidas selecionadas dessas variáveis independentes devem incluir todas as dimensões básicas, então não deve formar esse parâmetro π sozinhas. A gente vai ver um pouco aqui esse aspecto aqui. Bom, eu vou passar logo aqui porque fica mais fácil de entender em termos de valores, né? A gente tem uma função que ela está dependendo aqui, ó, dessas 5 grandezas: força, velocidade, massa específica, viscosidade dinâmica, diâmetro. Então, a gente tem que o n da gente vai ser igual a 5. Beleza, a gente tem 5 grandezas aqui para explicar determinado fenômeno. Essas 5 grandezas, eu tenho cada uma, se vocês buscarem aquela tabela que eu coloquei lá no início, eu coloquei aqui pelo sistema FLT, né? Então, a força a gente representa pelo F. Velocidade é metro por segundo, né? L sobre T, ou L vezes T menos 1 que está aqui. Massa específica, quando a gente está trabalhando no sistema FLT, a gente coloca M vezes L a menos 4 vezes T ao quadrado. Se fosse no sistema MLT, seria o quê?
m sobre L ao cubo, né? Então, só é vocês perceberem aqui que a unidade de força aqui que está sendo de massa que está sendo representada de uma forma diferente, né? Por isso que ele está um pouquinho diferente do que a gente normalmente costuma ver. A viscosidade dinâmica por esse F vezes L a menos 2 vezes T e o diâmetro por uma unidade pelo dimensional L lá, né? Bom, o número de dimensões envolvidas no fenômeno, a gente tem m igual a 3. Então, o que ele está falando para vocês aqui, ó, que vocês só tem F, L e T, tá vendo? Então, o número de dimensões são essas. Tem F, tem L e tem T. Se vocês perceberem, o conjunto deles só vai aparecer essas três dimensões, F, L e T. Então, foi assim que se obteve esse valor m igual a 3. Beleza. Sabendo m igual a 3, a gente obtém o valor de k. K vai ser igual a 5 menos 3, que vai ser igual a 2. O que é que ele está querendo dizer para vocês com isso, né? Que a gente vai ter dois números adimensionais para explicar o fenômeno daquela função lá que a gente colocou com aquelas 5 grandezas físicas. É isso que ele está querendo informar para vocês. Bom, a base dos números adimensionais. Então, quando define a base, a gente tem algumas bases já propostas, né? A gente vai ter ela como esse conjunto de variáveis independentes comuns aos adimensionais, né? A serem determinados com exceção de seus expoentes. A gente vai ter essas variáveis independentes, que eu já mencionei com vocês em algum momento, aquelas que apresentam suas equações dimensionais diferentes entre si, de pelo menos uma grandeza fundamental. E a gente tem alguns exemplos de base aqui, ó, FV, massa específica D, ou FV, viscosidade dinâmica D, como variáveis independentes, né? A gente tem massa específica e viscosidade dinâmica como variáveis dependentes. Essa base é uma escolha, viu? Essa base normalmente se adota essa aqui, ó, massa específica, velocidade e diâmetro. Então é com ela que a gente vai trabalhar, porque em estudo de mecânicas dos fluidos é o que a gente costuma utilizar, aquela base ali, massa específica vezes velocidade vezes diâmetro. Quando eu passar mais para frente, talvez fique mais claro aqui do que a gente está fazendo. Bom, com aquelas contas lá, quando achou aquele K e a gente vai ter que K igual a 2, a gente identificou que a base da gente adotou esse massa específica vezes V vezes diâmetro, entende? Vezes o F e o que vai ser a força da gente, né? E a massa específica aqui, ou massa específica, ok, desculpa, viscosidade dinâmica do nosso sisteminha. Quando a gente aplica isso num determinado equacionamento, para o nosso P1, o que é que ele está fazendo? Você pega lá a massa específica, vai naquelas tabelas iniciais que eu coloquei e verifica qual é a equação dimensional para a massa específica. No sistema FLT, ela vai ser aquele sistema ali, ó, F vezes L a menos 4 vezes T ao quadrado. Beleza. A velocidade, né? Metro por segundo da gente. Metro por segundo, L vezes T a menos 1, tá vendo? E a gente tem o diâmetro. Diâmetro, unidade de comprimento, né? Metro. A gente tem metro, vai ficar só o L, ou L elevado a alfa 3 ali. E o F ficou o nosso lá independente, né? Do sisteminha da gente. Se vocês perceberem aqui, estão todas as equaçõezinhas. Deixa eu ver aqui. Só mostrar um aspecto aqui, porque ficou... Bom, a gente tem o F e a viscosidade dinâmica é representada por F vezes L a menos 2 vezes T, né? Acho que era isso que eu queria ver. Bom, quando vocês escrevem essa equação referente ao P1, cadê? Que é o P1, vocês vão escrever basicamente, substituir aqui todos os dimensionais, né? Dessas grandezas aqui, massa específica, velocidade, diâmetro e força. Quando todos eles estiverem multiplicando, e você fez a igualdade F elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero, o que é que vocês estão querendo fazer com isso, né? O que vocês estão querendo fazer é justamente obter um número adimensional, né? Por quê? Porque quando todos esses números aqui, ó, ficarem iguais a F elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero, quer dizer que todo esse termo do lado esquerdo,
ele vai ser igual a 1, né? Então, quando a gente conseguir obter os expoentes alfa1, alfa2, alfa3, a gente vai conseguir identificar o número adimensional que representa esse fenômeno aí. É isso que está querendo dizer com essa representação aí. Pior que ele deu 10 minutos de novo aqui, talvez caia de novo o negócio. Beleza. Se cair hoje, eu vou interromper, né? Na próxima aula aí, semana que vem. Eu pensei que ia ser mais rápido do que está sendo aqui. Bom, a mesma coisa, bases iguais, quando você multiplica, ó, lá em cima, vocês têm lá f vezes L a menos 4 vezes t ao quadrado. O alfa 1, ele está sendo expoente de tudo que está entre parênteses, né? Então, vocês vão ter a f elevado a alfa 1, L menos 4 vezes alfa 1, né? E t elevado a 2 alfa 1. No segundo lá, vocês vão ter L elevado a alfa 2 vezes t elevado a menos alfa 2. O último L elevado a alfa 3 e F. Beleza. Quando vocês somarem tudo aqui, ó, vai ficar mais ou menos alfa 1 mais 1, né? Por que ficar alfa 1 mais 1? Porque você tem outra base F lá que está sendo multiplicada, né? Quando não tem nenhum número no expoente, quer dizer ali que está um número 1, né? Por isso que ele ficou aqui, ó, F elevado a alfa 1 mais 1, vezes L menos 4 alfa 1, L aparece de novo com alfa 2 como expoente, e L aparece de novo com alfa 3 como expoente. Beleza. E depois a gente tem T, a unidade de tempo da gente aqui, né, o dimensional de tempo. Ele aparece no primeiro termo ali, 2 elevado a alfa 1. Então, vai ficar T elevado a 2 alfa 1, menos, fica nesse segundo termo do lado direito, né? Ele está lá multiplicando menos 1 vezes alfa 2, vai ficar menos alfa 2. Nisso, você tem essa equação sendo representada dessa forma aí. F elevado a alfa 1 mais 1, né? E assim vai. Quando a gente iguala os termos, que agora a gente tem a mesma base, né? A gente tem F vezes L vezes T de um lado e a gente tem F vezes L vezes T de outro. Para a gente igualar isso, eu só tenho que igualar os termos, os expoentes de cada base igual. Então, a nossa base igual a F, então F vai elevado a 0, né? É igual a F elevado a alfa 1 mais 1. Para isso ser igual, alfa 1 mais 1 tem que ser igual a 0. A mesma coisa da base L, para ser igual, a gente vai ter que menos 4 alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 vai ter que ser igual a 0. E, por fim, a base tempo, né? Para ela ficar igual, 0 vai ter que ser igual a 2 alfa 1 menos alfa 2. Quando vocês fizerem aí as correspondências de vocês, logo de cara vocês obtêm que o alfa 1 vai ser igual a esse menos 1 aí. Ele sai diretamente, né? A gente tem que alfa 1 vai ser igual a menos 1 e o nosso alfa 2, através desse equacionamento aí, quando a gente substitui naquela do tempo, né? O nosso alfa 2 vai ser igual a menos 2. Sabendo de alfa 1, a gente consegue obter o nosso alfa 3 como se fosse menos 2. Ah, beleza. Fiz tudo isso para quê, né? Você fez tudo isso para obter esse valor adimensional aqui, ó. Então, você tem um determinado valor adimensional que quando você tem alfa 1 igual a menos 1, quando você substitui lá naquela equação inicial da gente, deixa eu ver se eu volto nela aqui, ó. Demora um pouco esse negócio, né? Então, a gente não tem que alfa 1 é igual a menos 1. Quando você substituir alfa 1 nessa equação, alfa 2 nessa equação, alfa 3 nessa equação, a gente vai identificar o nosso primeiro adimensional, esse π1. Então, esse π1 vai ser um número adimensional que vai estar explicando determinado fenômeno que a gente esteja avaliando, né? Vamos adiantar aqui. É um pouco lentinho. Beleza. Então, a gente encontrou um adimensional que é força dividido por massa específica vezes velocidade ao quadrado vezes diâmetro ao quadrado. Se vocês quiserem testar aí na casa de vocês, observe que a força é a unidade de quê? Newton, né? A gente vai ter Newton lá, a unidade de força. É o quê? Quando a gente tem Newton, quilograma, que é massa, né? Vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Se você substituir aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado,
essa multiplicação dos termos de baixo, ele é para dar também quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, você tem massa específica quilograma por metro cúbico, por exemplo. Velocidade ao quadrado, né? Metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Então, o que é que você vai ter aqui? Ó? Quilograma, que ficou metro ao quadrado, vai cortar com metro cúbico de baixo, né? Vai então ficar quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. E depois a gente vai ter o nosso diâmetro ao quadrado, vai ficar metro ao quadrado, né? Então, vai ficar na parte do denominador quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é igual ao termo de cima. Os dois se cortam e se anulam, né? Então, se anula não, né? Quando divide um pelo outro, vai ficar igual a 1, e vai ser um número adimensional. Bom, depois vocês encontram um π2, né? O π2 segue o mesmo procedimento. Eu vou tentar adiantar aqui para depois vocês pegam esse resultado, porque eu acho que já vai interromper de novo aqui a ligação, pessoal. Era para acabar 8h40. Mas o procedimento é o mesmo, a gente basicamente quer igualar essas bases aí. Ó. A gente vai querer igualar essas bases FLT do mesmo modo que a gente fez anteriormente. Só que a gente aproveitou outra base do nosso sisteminha, conforme aqueles passos lá que eu mencionei. No fim, vocês vão obter esse π2 aqui, como essa massa específica, dividido por viscosidade dinâmica, dividido por massa específica vezes velocidade vezes diâmetro. Se vocês fizerem lá aquela mesma coisa, substituindo as unidades aqui de cada uma, né, vocês vão verificar que elas vão se cortar e vai ficar igual a 1. Então, vai ser um número adimensional também. No fim, você vai ter que o fenômeno que ele estava sendo proposto, ele é representado pelos aqueles dois valores adimensionais. Ele é representado por esses dois valores adimensionais aqui. Quando a gente estiver trabalhando em perda de carga, vocês vão ver lá que a perda de carga tem alguns adimensionais que vão ajudar a explicar o nosso sisteminha. Vou ver se a gente vai conseguir chegar lá ainda hoje. Acho difícil. Bom, eu coloquei um exemplo 2 aí, que na real a ideia era que vocês fizessem ele para identificar, baseado nesse primeiro exemplo que eu fiz. Então, a gente tem um determinado fenômeno representado por algumas grandezas físicas que são apresentadas aí. E a ideia é apresentar esse teorema de Vast-Bushkin, né? Só que usando aquelas dimensões MLT lá da gente. Vocês eram para utilizar cada uma daquelas variáveis, se fosse fazer, né? Aqui eu fiz o início do que vocês teriam que fazer. Vocês vão ter 7 variáveis, então o N vai ser igual a 7. Você tem MLT. Se você tem MLT aí, são 3, né? 7 menos 3, 4. Quer dizer que vocês vão ter 4 dimensionais, né? Aquele valor de K vai ser igual a 4. Então, você vai ter 4 números adimensionais para representar o fenômeno que está sendo avaliado ali. Beleza. Depois dos adimensionais, vocês vão estabelecer a base, que é a mesma do ensino do estudo anterior. É um padrão que se utiliza na hidrodinâmica, né? E no fim, vocês vão ter, era para vocês encontrarem algo nesse sentido, né? Se puder testar em casa, vocês testam. Aí, quem não conseguir fazer, me avisa, né? Porque a ideia é que vocês montem um sistema e, através desse sistema, vocês consigam obter esse alfa 1, alfa 2, alfa 3. E, ao fim, chega esses números adimensionais aí, ó. E esses números adimensionais vão ser o número de Euler, número de Reynolds, rugosidade relativa. Isso aqui vai ser termos, a gente vai encontrar lá na nossa equação da perda de carga, né? Na nossa equação universal da perda de carga mais à frente. E é algo nesse sentido aqui, ó. Você vai ter que a variação de pressão entre determinados pontos vai ser em função de um fator de rugosidade, de uma relação direta, né? Desse L sobre D, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Essa aqui é a equação universal da perda de carga do sisteminha da gente. Perda de carga é perda de pressão, né? Então, imagine que a água está passando pela tubulação e eu falei em algum momento que ela vai perdendo pressão à medida que vai estar se deslocando lá. Beleza. Eu acho que a ligação não caiu ainda, mas se cair, vamos seguir, né? Bom, aí eu trouxe uns exercícios para vocês treinarem mais essa questão dessas equações dimensionais. Eu vou falar uns 5 aqui, né? Eu não fiz a resposta dele aqui, mas eu vou mais falar por cima.
Então, vocês têm velocidade, então ele pede, determine a fórmula dimensional da grandeza física, velocidade escalar, considerando o quê, né? Velocidade é igual a delta S sobre delta T, variação do espaço no tempo, né? Espaço é o quê? Metro, tempo em segundos. O que é que representa o metro no sistema MLT? A dimensão é